Hoje nós temos uma tribuna livre. Senhor Antônio Jardas de Souza Macedo. O senhor tem 10 minutos para decorrer, fique à vontade, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, vereadora. É um prazer, é uma honra estar aqui hoje, nessa tribuna, para falar de um assunto tão importante, que é sobre o resgate da nossa história. E especificamente falar de um fato, que agora em 2019 completa-se 200 anos do retorno de José Bonifácio ao Brasil. E o que encarretou esse retorno, dessa figura tão imponente, desse homem que agora é reconhecido como patrono da nossa independência, patrônomo do Brasil, um homem que durante muito tempo teve o seu legado negado pelos livros de histórias, muitas vezes lembrado apenas em alguns pequenos trechos, mas que sem dúvida nenhuma tem uma importância muito grande para a nossa história, para o nosso país e especialmente para a nossa independência. Antes de falar do retorno de Bonifácio, eu sei que o tempo aqui é muito pequeno, o tempo é curto, mas eu queria ressaltar um pouquinho só da história dele, para que vocês possam entender, as pessoas que ainda não têm o conhecimento mais aprimorado da história, um conhecimento mais aprofundado da figura do que a gente está falando aqui nessa tarde. Então vamos lá. José Bonifácio de Andrade Silva nasceu dia 13 de junho de 63, um paulista de Santos, viveu 74 anos, foi pai de 3 filhas, atuou como mineralogista, político, estadista e abolicionista. E me atrevo a dizer que é o melhor exemplo de estadista que o nosso país já teve. Sem dúvida nenhuma, um homem que deixou um legado na área da ciência, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Foi reconhecido mundialmente pelas descobertas que fez na área da mineralogia, descobrindo 12 minerais, entre eles um mineral que até foi homenageado com o seu nome, que é a andradita. Foi um dos primeiros políticos abolicionistas do nosso país. Realmente abolicionistas, porque você vê na nossa história muitas figuras que são exaltadas como abolicionistas e que na verdade possuíam escravos. E José Bonifácio não, ele foi um dos primeiros que realmente levantou essa bandeira, que realmente fez jus, que realmente pregava isso, pregava até que os escravos teriam que ter direito ao acesso à saúde, pregava que os escravos não poderiam ser de maneira nenhuma castigados pelos seus donos, e sim o Estado teria que tomar uma decisão a respeito disso aí. Mas caminhamos. Foi estudar em Portugal em 1783, onde estudou Direito, Filosofia, Química e Matemática. Não concluiu o curso de Matemática, devido às suas outras ocupações. Ele teve que encarar uma jornada por toda a Europa para desbravar a sua profissão de mineralogista. Um homem que conviveu e viu de perto todas as mazelas da Revolução Francesa, um homem que esteve na França, ali bem no auge da Revolução, em 1790, um homem que acompanhou e viu tudo aquilo, aquele desfacelamento político que estava acontecendo ali, e que volta ao Brasil com uma mente aberta, com uma mente já renovada, com ideias para fazer com que o nosso país ele pudesse contribuir de uma forma muito positiva. Tem como irmãos 2 figuras muito importantes também para a nossa história, que é o Martim Francisco e o Antônio Carlos de Andrada. São pessoas também que nós devemos aí um certo reconhecimento histórico, e muitas vezes não é dado. Ele voltou ao Brasil aos 56 anos, exatamente em 1819, e com a ideia de não deixar o Brasil se transformar no que ele viu a Europa se transformar, num rio de sangue. Chega ao Brasil aqui então, disposto a contribuir na política, na sociedade, com o seu conhecimento,
Ele vem aqui ao Brasil e faz diversas cruzadas aqui pelo país, levando ali o seu conhecimento na área da mineralogia também. E assume um papel político muito importante quando ele decide ser uma das primeiras figuras políticas a apoiar o então príncipe ainda, Dom Pedro I, a se manter no Brasil. Ele escreve uma carta para o imperador, carta essa que mais tarde fica muito conhecida como o episódio do Fico, onde ele pede encarecidamente que Dom Pedro não ceda às pressões de Portugal e que ele fique no Brasil, porque qual que era o medo de José Bonifácio? É que o Brasil virasse uma das repúblicas, como as repúblicas espanholas viraram, se desfacelasse e virasse pequenas republiquetas. Ele falou, não, nosso país é muito grande, nosso país é muito rico, nós não podemos deixar esse país se dissolver, temos que manter essa hegemonia do país. Então ele escreve essa carta, dias após escrever essa carta, e o príncipe publica ela. Ele recebe ali então o convite para se tornar ministro do reino e do estrangeiro. Primeiro brasileiro também, quero ressaltar isso, nascido no Brasil, que assume um cargo de tamanha importância, ministro do reino e do estrangeiro. No dia 2 de setembro, o tempo é curto, vou tentar correr porque quero mostrar para vocês um vídeo muito legal no final da minha fala. No dia 2 de setembro, ele escreve mais uma carta ao príncipe, onde ele faz um pedido que o príncipe assumisse as rédeas do país e que ele proclamasse ali, então, a nossa independência. Nesse período onde ele foi ministro do reino, é importante ressaltar todo o trabalho que ele fez de preparação do país. Ele pega a figura de Dom Pedro, uma pessoa muito popular, muito carismática. Ele fala, Dom Pedro, saia pelas províncias do país e comece a atrair mais apoios, comece a ganhar mais popularidade. Enquanto isso, ele fica nos bastidores, arquitetando, preparando todo o processo de independência do Brasil. Há quem diga que o Brasil se tornou independente em julho, e só em setembro que a gente realmente deu o grito da liberdade, que realmente foi dado ali, foi noticiado essa independência total do Brasil. E quando se fala de independência do Brasil, saindo um pouco aqui do tema, mas a gente não pode deixar de ressaltar também, se o Brasil tem um patriarca, o Brasil também tem uma matriarca, uma mãe. E essa mãe é a nossa Imperatriz Leopoldina. Essa mulher que, sem dúvida nenhuma, junto com José Bonifácio, teve um papel muito importante para a nossa independência. E também, como José Bonifácio, como outras figuras da nossa história, muitas vezes é esquecida ou não é dado o real valor que ela teve, na contribuição que ela teve para a nossa história. Uma pessoa que teve um papel decisivo, que ali, no século XVIII, assumiu a cadeira de chefe principal do país ali, na ausência do esposo, Dom Pedro. Teve a honra de assinar a Carta de Independência do país. Então, talvez em outra oportunidade a gente possa até falar um pouquinho mais sobre o legado aí da nossa Imperatriz. Mas, ainda falando de José Bonifácio, não podemos deixar de ressaltar que mesmo após vários episódios políticos, ele foi exilado do país, veio a receber o convite do próprio imperador Dom Pedro I, no seu leito de morte, para retornar ao país e assumir a tutoria do filho Dom Pedro II, que viria a ser o nosso imperador. Um homem que, sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos uma sessão inteira para falar sobre a sua história, sobre o seu legado, ainda seria muito pouco. Não sei se todos sabem, mas José Bonifácio foi o segundo presidente do nosso Congresso Legislativo. Ele foi o homem responsável por escrever a nossa primeira Constituição. Então, isso são pontos que muitas vezes nem todo mundo tem conhecimento, porque muitas vezes é negado a história do nosso país, todos os benefícios, todo o trabalho feito por José Bonifácio. Não sei como está o tempo.
Eu posso passar só um videozinho para encerrar minha fala, por favor? Se puderem soltar o vídeo, tem um vídeo que eu acho que é muito legal, ressalta um pouquinho da importância do trabalho. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, e direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Encerrar, agradeço mais uma vez o espaço cedido, a oportunidade. Essa foi uma carta escrita ao então príncipe, que depois viria a ser o nosso imperador, no dia 2 de setembro de 1822. 5 dias antes da proclamação, ele escreveu essa carta fazendo esse pedido ao então príncipe. Abro a palavra aos senhores vereadores. Algum vereador? Com a palavra, vereador Kim. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimentar o Jardas. Realmente você é um estudioso, né, e muito bacana você vir e fazer esse relato com esse olhar da história, né? É evidente que a história do Brasil existem várias formas de se contar e você ilustrou muito bem, né, focando especificamente na figura do José Bonifácio. Acho que muitos não conheciam esses detalhes ou essa versão da história e sinto que a sua presença aqui enriqueceu muito, não apenas os vereadores, mas quem pôde assistir através da TV, do Facebook, a sua história muito
bem ilustrada. Parabéns, viu, Jardas? Volte sempre aqui. Mais algum vereador? Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Orestes. Parabéns, Jarbas, pela sua apresentação. Queria destacar, inclusive, que o José Bonifácio era maçom e o movimento maçônico foi muito importante na proclamação da República. Assim como mais tarde a libertação dos escravos e a proclamação da independência e mais tarde a proclamação da República também. Tá? Era só isso que eu queria destacar. Mais algum vereador? Senhor Antônio, o senhor tem 2 minutos para conclusões finais. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a alguns convidados que estão aqui na plateia aqui acompanhando, vieram aqui nos prestigiar de coração e pedir que realmente nós possamos a cada dia mais estar resgatando a história do nosso país. Um país que não sabe contar a sua história é um país muito pobre. É um país muito pobre porque ele não exalta os seus heróis. E durante muitos anos eu li livros de histórias da independência americana, da independência de outros países, vi filmes, e sempre senti um vazio muito grande quando eu falava da história do meu país. Me faltava o nome de alguns heróis. E graças a um trabalho que a gente tem feito de resgate da nossa história, hoje eu sei o quão foi duro nós chegarmos até aqui e quantos heróis, quantos legados deixaram nessa história, tá bom? Muito obrigado a todos e realmente foi um prazer que isso possa se repetir a cada dia mais. Padre Sérgio, por gentileza, acompanhe.